uma edição aqui direto da Automec 2025. A gente está aqui com a última entrevista do dia. Está sendo muito enriquecedora aqui essa edição da Automec. Hoje eu vou conversar com o Davi Coim Bassichetti, gerente de RI e de Finanças Corporativas. Acertei tudinho? Tudinho, perfeito, Julie. Bem-vindo, Davi. Muito obrigado. Bem feliz de estar aqui. Estamos com a Caroline Isoton Coleto, que é especialista de RI. Tudo bem, Carol? Tudo certo. Que bom estar aqui contigo, Ju, para a gente falar um pouquinho de reposição. Estamos namorando esses dois para conversar já tem um tempo. Conseguimos roubá-los aqui na Automec 2025. Basicamente, a gente vai falar aqui sobre o mercado de reposição automotiva, o aftermarket, que tem ganhado cada vez mais atenção de investidores por sua resiliência, recorrência e potencial crescimento, especialmente em momentos de transição tecnológica e econômica. Trata-se de um segmento estratégico que se conecta com frotistas, oficinas, distribuidores, consumidores finais e aí oferece um fluxo contínuo de receita, mesmo em ciclos de baixa indústria, na indústria de veículos novos. Para quem investe, entender o funcionamento, os diferenciais competitivos e as tendências do aftermarket é fundamental para tomar decisões sólidas e de longo prazo. Então, a gente vai explorar aqui nesse episódio a visão de um acionista que aposta na força da reposição como motor de valor para os negócios automotivos. Sem mais delongas, a apresentadora fala muito, porque agora vocês que vão falar para valer. Para começar, Davi, Carol, o que faz do aftermarket um setor atrativo para investidores? Começa, Carol? Tu que sabe. Bom, eu acho que o setor de aftermarket, a gente tem, ao longo dos anos aqui, trabalhado bem forte nele, porque ele traz... O principal aspecto talvez seja de resiliência, né? O setor de aftermarket, independente de o cenário macroeconômico estar favorável ou desfavorável, ele continua operando porque, basicamente, os veículos vão ser utilizados, estão sendo utilizados, sejam veículos de passeio, sejam veículos comerciais, e vão desgastar peças, e vão precisar dessa reposição. E a gente sabe que, independente do ciclo econômico, se ele está bom ou ruim, vão circular veículos, a frota vai aumentar, e vai existir uma recorrência de demanda desses produtos, especialmente de produtos que a gente chama de não eletivos, né? Produtos que têm um desgaste mais acentuado. Por exemplo, os produtos que a gente tem aqui, material de fricção para frenagem, que a gente tem, amortecedores, outros itens assim, de desgaste que a gente tem, seja em veículos comerciais, seja em veículos leves. Então, esses produtos eles vão precisar ter uma recorrência de troca, independente se o cenário de veículos novos está acontecendo bem, se a gente tem juro alto ou juro baixo. Então, para o investidor, quando ele olha uma empresa que tem exposição ao mercado de reposição, a vantagem para ele é que é um mercado que não te traz grandes surpresas. E a gente sempre brinca, o mercado de capitais ele é avesso à incerteza e às surpresas. Ele gosta de cenários previsíveis, porque ele consegue mapear o crescimento da empresa, os potenciais dessa empresa. Então, no caso, a gente sempre tem investido e tem investido cada vez mais no aftermarket, porque a gente sabe que os ciclos econômicos vão acontecer todos os anos, né? É inevitável que isso aconteça, seja no Brasil, seja em outros países. E a gente tendo o aftermarket como uma porção relevante das nossas receitas, dos nossos negócios, a gente protege o nosso negócio e torna ele mais resiliente como um todo. Então, no ano que vender, por exemplo, poucos caminhões ou um volume menor de caminhões de semi-rebox, que também é um negócio que nós temos na Renault Corp, o nosso aftermarket vai sustentar a nossa rentabilidade, o nosso crescimento. E num ano que está tudo indo bem, a gente vai ter todos os segmentos crescendo forte. Então, acho que esse é o ponto que eu traria aqui. Para acrescentar, acho que é importante a gente destacar que no nosso país, né, no Brasil, a gente tem uma frota circulante bastante elevada. E como o Davi disse, há uma necessidade, há uma demanda recorrente desses produtos. Então, quanto mais velha for a frota, então, além de a gente ter uma frota grande, ela tem uma idade média, às vezes, que acaba crescendo, dependendo desses ciclos econômicos. Então, pelo volume de demanda do mercado e pelos ciclos, que itens de segurança, a gente precisa trocar sempre, né? Faça chuva, faça sol, qualquer que seja a taxa de juros, governo. Então, com o tamanho que a gente tem de frota, aliado a todo esse cenário, a gente consegue trazer toda essa resiliência que o Davi nos trouxe. Muito bom. Que dupla, hein, galera? Muito bom. Vamos falar de estratégia de crescimento? Quais são os principais pilares de crescimento para empresas do setor de reposição? Aqui acho que a Carol já tocou e a gente pode reforçar, né? É o tamanho da frota, basicamente o tamanho e a idade da frota. Esses são os dois fatores principais, né? Então, ou seja, quanto maior a frota que a gente tiver, mais ela vai precisar ser servida por peças. E a idade média também dos veículos é muito importante, porque a idade média, ela traz, quanto mais elevada, mais ela exige peças
e as peças têm maior valor agregado conforme a idade média da frota aumenta, né? Então, quando a gente vê assim, um contingente de frota, né, um volume de frota grande e que está com uma idade média elevada, para a reposição, isso é música para os ouvidos da reposição, né? Onde a gente vê grandes oportunidades. E países em que a gente vê, né, quanto maior a dimensão do transporte ou da própria economia, maior, obviamente, a frota e maior a oportunidade que a gente tem no mercado de reposição. Então, são dois aspectos que a gente sabe que são muito relevantes aí para a estratégia de crescimento nesse setor. E tem outros fatores que a gente pode destacar, pelo menos enquanto Randon Corp, que é a própria ampliação ou desenvolvimento de portfólio. Nós temos soluções para, né, vários tipos de veículos e várias soluções para um veículo, e explorar os canais de venda, estar próximo do cliente, isso é fundamental. Nós falávamos que o mecânico ele precisa ter uma peça, né, no veículo que não dê problema depois. Então, quando ele vai trocar essa peça, é importante que a primeira marca que venha na cabeça dele, ou que ele entenda que é a de maior qualidade, seja das nossas empresas, né? Então, além de toda essa questão de tamanho de frota e de idade, sem dúvida, estar ali enquanto qualidade, ser, né, referência em qualidade, estar próximo do cliente, tendo diversos pontos de venda, tendo um pós-venda também, né, que possa atender nessas demandas é fundamental. Então, a proximidade ao cliente eu destacaria também, né, Davi? Uma coisa que a gente não pode deixar de destacar é inovação, eficiência e ESG. A gente já falou muito aqui em outros episódios. Vamos começar falando dessa inovação. Como é que ela impacta diretamente o valor percebido em empresas do aftermarket? A inovação, eu acho que ela é um elemento fundamental em qualquer setor atualmente, né? E a gente está sempre pensando em como é que a gente pode tornar os nossos produtos, né, melhores para os nossos clientes, porque no fim a gente sabe que a escolha pelo produto ela vai passar muito pela marca, pelo que essa marca representa e pelo que tu entrega como produto, né? Então, assim, a partir do momento que a gente consegue desenvolver soluções inovadoras, materiais melhores, ter essa disponibilidade de produto, a gente acaba sendo mais atrativo para os clientes. E o ponto da inovação que a gente traz sempre é justamente para o cliente perceber o valor que a gente quer cobrar na reposição. Porque na reposição a gente sabe, a gente pode trabalhar tanto no aspecto de preço, ou seja, ser um produto de entrada, um produto que tem um preço baixo, quanto a gente pode trabalhar no aspecto de premium, né? Ou seja, o aspecto de valor agregado. E aí, como a Carol comentou, se eu chegar hoje para um mecânico, se eu chegar na ponta e pedir o que ele prefere, obviamente que ele prefere o item de qualidade, porque é o serviço dele que está em xeque. Se ele botar um produto de baixa qualidade, ele vai ter problema. Então, a questão de a gente inovar, oferecer uma qualidade melhor dos nossos produtos, isso em geral, e a inovação está muito conectada nisso, vai nos permitir crescer e continuar sendo forte, né, continuar tendo esse premium do nosso produto, né, seja agora, seja no futuro, e aí conseguir permanecer relevante nesse mercado, né? Então, a gente trabalha aqui de inúmeras formas, porque a gente tem um portfólio muito grande e a gente tem uma fonte de inovação extremamente robusta na companhia hoje, porque a gente sabe que um dos grandes pilares de crescimento, além da reposição do mercado externo, é a inovação dentro dos negócios, né? Então, a reposição está muito inserida nessa renovação que a gente quer fazer de produtos aí com tecnologia principalmente. Falando em tecnologia, digitalização e automação de processos operacionais e comerciais, são fatores-chave para escalar o negócio? Com certeza, né? Digitalização, a gente fala aqui na reposição. Os centros de distribuição, quanto mais digitalizados, melhor. A gente precisa ter a eficiência de, quando acontecer a demanda, a gente poder entregar. A gente precisa ter um controle desse centro de distribuição de estoques altamente automatizado, digitalizado. Então, nós na Randon Corp temos projetos bem relevantes nesse sentido, ainda esse ano para acontecer, porque se a gente acompanhar varejos de forma geral, né, do consumidor no dia a dia, é a digitalização que traz muita eficiência. Hoje nós falávamos que esse mercado a gente precisa se concentrar não no preço em si, mas reduzir o custo. Porque a gente sabe que o mercado está bastante complexo, o cenário de juros, então a gente não tem tanto espaço para aumento de preço. Então, onde que a gente consegue essa eficiência? Via digitalização, via automação. Agora, quais vocês acham que são os sinais de que uma empresa do aftermarket tem um bom potencial de valorização do médio e longo prazo? Acho que assim, tem vários fatores aqui, né? Mas eu acho que a questão de marca
de tu ter, a gente fala muito, né, um house of brands, né, ter marcas reconhecidas, marcas fortes, né, no mercado, que são sinônimo de qualidade, que o cliente final, mecânico ou distribuidor ou frotista acredita, gosta desse produto, sabe da qualidade. Esse é um fator primordial. Portfólio é outro fator extremamente importante, porque à medida que ele vai fazer a troca de um item, e nós estamos nesse setor inseridos, a gente nota isso, percebe no dia a dia, quando ele vai trocar um item de um conjunto no sistema de freio, ele vai ter que olhar os outros itens e potencialmente vai ter que trocar os outros itens. Então ele vai trocar, por exemplo, uma sapata de freio, ele já vai olhar os outros elementos ao redor e já vai ver o nível de desgaste e potencialmente vai ter que trocar isso. Então, à medida que a gente consegue incorporar portfólios que tenham essa venda cruzada, a gente possa incorporar nessa venda junto, a gente consegue vender mais, ter mais possibilidades. Então, o portfólio também é algo extremamente relevante de a gente investir, né, complementar ao que a gente já tem, então portfólios que a gente possa juntar. E a gente tem vários casos nas nossas empresas aqui, em que a gente acabou ou adquirindo novas empresas ou implementando novos portfólios para justamente poder aproveitar os mesmos canais de venda e a qualidade que a gente era reconhecido em determinados produtos para lançar outros e poder crescer a nossa empresa. E isso vai continuar acontecendo, por isso que a gente acredita muito que aumentar portfólio, investir em marcas fortes, né, fortalecer a nossa visão, né, como nós somos para o mercado, vai nos propiciar a crescer muito ainda nos próximos anos. Acho que a palavra talvez que resumisse é sinergia. Sinergia, força de grupo, é o que está muito presente no nosso dia a dia, na nossa empresa. A gente está sempre olhando oportunidades de sinergia, seja comerciais, seja, né, de compras. Então, tudo isso é muito presente e acaba refletindo em tudo isso que o Davi trouxe. E, gente, que tendências globais devem ser observadas aí por quem investe no setor? Bom, a gente não tem como fugir de eletrificação, né, Júlia? Isso aí acho que todo mundo que pedir vai ter que falar, por mais que a gente saiba que hoje tem discussões de como é que vai ser essa eletrificação. Não seja de veículos leves, que está mais avançada, seja de veículos pesados. A gente fala muito não só da eletrificação, mas talvez de novos modelos, né? Seja híbrido, seja... a gente já vê caminhões aqui também falando de hidrogênio. Então a gente tem uma reconfiguração do transporte global. Eu acho que é extremamente relevante a gente estar conectado com isso, porque por mais que demore, né, a gente sabe que a grande parte da frota é combustão e que ainda a gente vai ter um mercado extremamente relevante ainda para os produtos atuais. Essas mudanças a gente tem que ir se preparando e preparando o nosso negócio para isso, né? Então, eu acho que estar conectado com as grandes tendências automotivas globais hoje e podendo também, aos poucos, ir se inserindo nisso é o que vai fazer a diferença em termos de estratégia para o futuro das empresas que estão trabalhando na reposição e outros segmentos também. A gente fala também dos materiais inteligentes. O nosso cliente, da mobilidade, o setor automotivo, busca sempre produtos mais leves, mais duráveis. E isso também vem ao encontro da questão das emissões de CO2, né? A eletrificação, ela traz soluções muito nesse sentido. É claro que a gente sabe que a Europa, no mercado europeu, busca mais isso, mas a gente sabe que mais hora, menos hora aqui no Brasil vai acontecer, a gente tem legislação acontecendo, e a partir do momento que começa a talvez taxar emissões de CO2, quanto mais leve for o produto, menos emissão tiver, melhor. Então, nós, da Randon Corp, a gente tem 3 grandes frentes de desenvolvimento, de inovação, como a gente falou, materiais inteligentes, eletrificação, eletrônica embarcada, esqueci alguns. Esses 3. Os principais. São Depois ali tem inúmeras capilaridades dentro disso. Exatamente, né? Mas a gente tem projetos para todos esses, né, mega tendências, e que bom que todas as feiras a gente consegue lançar produtos novos, porque nós falávamos hoje para os nossos investidores, em torno de 20% a 30% da receita vem dos lançamentos de produtos dos últimos anos. Então, estar sempre lançando produtos também é um dos drivers de crescimento. Falando com esses dois aqui, olhando o brilho na bolinha do olho deles, né, a gente percebe, né, o quanto eles são felizes, né, na empresa em que eles estão trabalhando. Então, para fechar essa edição, eu queria que vocês dessem a visão de vocês do que separa empresas que crescem com consistência das que apenas acompanham o mercado. Eu vou dizer, tu acabou de falar o que faz a diferença, que é o brilho no olho.
Eu digo sempre pro pessoal assim, enquanto a gente tiver brilho no olho, quando a gente falar com as pessoas aí, a gente está aqui na feira, visita o stand, com cada um dos executivos, das pessoas que está aqui, que a gente conversa, que estão na Randon Corp hoje, a gente vê esse gás, essa vontade de realizar, de construir, de crescer, de fazer coisas novas. E aí esse brilho no olho, ele encanta não só a gente, né, promove a gente esse crescimento, promove a gente chegar todo dia lá e querer fazer diferente, querer fazer mais, mas eu acho que isso pega também o investidor, o cliente, porque ele fala assim, eu quero estar associado com uma empresa como essa e com pessoas que trabalham numa empresa como essa. Então, quando a gente vê isso, assim, que eu digo, uma empresa de 76 anos, que somos, né, daqui a Randon Corp, com pessoas ainda com brilho no olho, quer dizer que a gente vai ter outros 76 anos de muito mais sucesso e potencialmente muito mais. E esse sucesso desses próximos 76 anos está sendo construído hoje por essas pessoas. Então, eu estou há 18 anos na empresa, estou extremamente realizado, tenho o que eu enxergo pela frente, assim, eu até tenho que moderar, porque eu sou muito empolgado, eu tenho que me acalmar, senão eu vou ficar falando mais do que eu devo, né? Porque eu me empolgo bastante. Mas é porque realmente, para todos os lados que a gente olha, tem muita coisa nova, muita coisa acontecendo, e a gente fazer parte disso dá uma realização fantástica, assim, né? Então, é uma satisfação enorme. Eu confesso que eu sou muito realizado no que eu faço e quero continuar fazendo. Então, isso acho que é o legal, assim. Nós somos muito entusiastas, nós somos parecidas, porque eu também estou há 16 anos, então a gente não chegou aqui ontem, né? São muitos anos. E nós acompanhamos essa transformação da Randon Corp. E para nós falarmos com os nossos investidores e poder ter inovação, poder ter M&As, aquisições, ter drivers de crescimento, isso é muito legal, porque a gente de tédio, a gente não morre, a gente sempre brinca. Claro que o crescimento acelerado da Randon Corp exige de nós, enquanto profissionais, porque nós precisamos acompanhar os diferentes mercados, geografias, enfim. Hoje a gente tem 5 verticais de negócio, então a gente precisa entender um pouco de cada uma delas. Então, quem é movido a desafio, como nós, acaba tendo esse brilho no olho, né? Porque, afinal, se a empresa cresce, também nós crescemos. E para o bom, para o melhor, né? São movimentos, a gente fala transformacionais, que levam a Randon Corp a atingir o patamar de mais que dobrar de receita nos últimos anos. E é um mundo de oportunidades. A gente sabe que não para por aqui. Foi feito muita coisa, mas tem muita oportunidade pela frente. Então não tem como não brilhar o olho. Sabe até que eu falei hoje para o investidor, eu disse, como tem empresa chata às vezes de analisar, porque não tem nada novo assim, não é mais do mesmo. Nós sempre tem coisas novas, né? Então temos 2 empresas listadas que são a Fras-le e a Randon Corp. E para onde tu olhar, tem muita coisa acontecendo. Então, a gente é um terreno fértil para quem quer explorar oportunidades, novidades, potencial de crescimento, porque tem sempre coisas acontecendo. Então, acho que isso é legal para quem está de fora olhar e dizer, poxa, eu estou conectado com uma empresa dessas, né? Que está sempre olhando para mais. Então, é isso, assim, eu acho que... E o crescimento tudo, profissional, né? E pessoal de quem está dentro sem também, dúvida. né? Exatamente o que a gente conversou agora. A gente aprende muito. 16 anos. Davi? 18. 18. Nós começamos crianças, não parece. Eu ia dizer isso 18, agora. 15 anos entraram na eu empresa. digo, eu comecei estagiário, sempre falo pro pessoal, gente, o estágio é uma grande oportunidade. E hoje a gente às vezes tem dificuldade até de achar profissionais, né? Digo, gente, com estágio tu pode começar uma carreira. Né? E uma carreira de realização. Então, apostem, né? Às vezes tem que fazer uma apostinha lá no estágio, né? É meio duro no início, mas depois a gente acaba tendo um horizonte de crescimento, de coisas legais para fazer. Então, vale muito a pena, sabe? Investir nisso, investir em carreira também. Gente, fechamos o dia aqui na Automec 2025 com esses 2 que deram um gás aqui. Amanhã tem mais. Conversei com o Davi Coim Bassiquete. Perfeito, tá? Gerente de RI de Finanças Corporativas, também Caroline Isoton Coleto, que é especialista de RI. 2, obrigada por topar estar com a gente aqui nesse finalzinho de dia na Automec 2025. Obrigada pelos sorrisos, pelo aprendizado também. Foi um prazerzaço. Prazer foi nosso. Muito, obrigado. Adoramos. Talks on Board de volta na próxima edição, aqui direto da Automec 2025. A gente se encontra lá.